Protagonismo feminino no movimento sindical, sua trajetória de luta e suas conquistas, por Aline Aparecida Maier. Até a década de 90 prevalecia a participação de homens no sindicalismo. Tudo era pensado para inviabilizar a importância do trabalho e a importância feminina. Para que as mulheres começassem a ter voz e vez, foi preciso muito esforço e luta. Algumas tiveram que derramar seu sangue para que outras tivessem seus direitos garantidos. A luta vem de muitos e muitos anos e só em 1980 começou a tomar força, buscando o direito à sindicalização. As mulheres queriam ser parte para que elas mesmas fossem em busca de seus direitos, não que os homens fossem a voz delas. Nesse período, um nome que marcou a história foi Margarida Maria Alves. Margarida foi presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Um fato histórico para a época, e isso é algo que contribuiu para que fosse perseguida. Com seu trabalho, buscava acabar com a violência no campo, principalmente contra a mulher. Além de lutar para que os trabalhadores rurais tivessem acesso à terra, ponto crucial para a produção de alimentos, pois infelizmente vivemos em um país com uma má distribuição fundiária. A voz dessa mulher, que trabalhou com toda a sua força, foi calada no dia 12 de agosto de 1983, quando a assassinaram brutalmente. Com a sua morte, uma voz foi calada, mas muitas outras passaram a ecoar, fazendo com que todas as trabalhadoras se unissem, seja elas do campo ou da cidade, com o mesmo objetivo: lutar por seus direitos. Outro ponto muito importante da participação da mulher foi na Constituição de 1988. Se hoje temos dificuldades para trabalhar, imagina antes de todo o esforço e da organização das mulheres. Apesar de as mulheres terem conquistado esse importante passo nesse período, o trabalho teve que começar bem antes. Quando a ONU decretou a Década Internacional da Mulher, entre 1975 e 1985, houve um grande salto na organização feminista. Começou-se a pensar na redemocratização do país e na ampliação da cidadania, em que havia um enfoque na igualdade real de direitos entre homens e mulheres. Nesse período, a mulher começou a ter mais participação nos sindicatos, partidos políticos e nas associações de modo geral. Alguns direitos conquistados por meio da Constituição de 1988 foram a Previdência Social, a licença maternidade, o repouso semanal, o salário mínimo e as férias remuneradas. A diferença no tempo de contribuição para homens e mulheres, visto que para elas são 5 anos a menos, se dá por conta da dupla jornada de trabalho, pois as mulheres trabalham fora e ainda cuidam da casa e dos filhos. O novo milênio chegou com um grande avanço para a organização das mulheres. Surge a Marcha das Margaridas, motivada e pensada a partir da história de Margarida Maria Alves. Milhares de mulheres de todos os cantos do país, inclusive de outros países, reúnem-se em marcha pela luta de seus direitos. Algumas organizações que contribuem na construção dessa mobilização, que acontece a cada 4 anos, são a Central Única dos Trabalhadores, a Central das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o Movimento Articulado das Mulheres da Amazônia, a Marcha Mundial das Mulheres, a Articulação das Mulheres Brasileiras, a União Brasileira de Mulheres, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar, o GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, a Confederação Internacional de Organizações de Produtores Familiares Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados e Assalariadas, a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiros e Marinhos, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais, Quilombolas e o Movimento de Mulheres Camponesas.
A luta das mulheres é histórica, vem de muito tempo e permanecerá. Quando se fala de mulher jovem, há uma necessidade ainda maior de se reafirmar para a sociedade. Sem falar que, se for mulher, jovem e negra, a batalha é muito maior. Vivemos numa sociedade que não acredita na juventude e é fortemente preconceituosa. Dentro do movimento sindical, a dificuldade começa desde o momento da associação. Muitas pessoas ainda acham que o homem é o chefe da família e, portanto, ele pode se associar e responder por toda a unidade familiar. Dessa forma, a mulher não consegue sequer participar de uma reunião ou assembleia do sindicato. Mulheres que conseguiram enfrentar essa dificuldade e foram para o quadro social do movimento sindical viram que não estavam sendo devidamente representadas pela maioria dos dirigentes que ali estavam. Então, inicia-se a batalha para que passem a ter voz. Ainda há uma distância muito grande entre o momento que elas vêm ao sindicato, quando começam a poder participar e quando podem começar a falar e finalmente serem ouvidas. A todo momento, a mulher precisa provar que é capaz, que dá conta do recado. Se um homem faz algo errado ou não consegue fazer determinada tarefa, a sociedade o julga como alguém que tentou. Se a pessoa é uma mulher, o julgamento muda. Certamente ela será quem não teve capacidade. Após todo esse processo de escuta, de vivência, de entendimento adquirido pelas mulheres, elas veem a importância de contribuir para que outras saiam de suas casas e vão em busca da militância. Todas querem ajudar a construir o fortalecimento do movimento sindical, pois a partir de sindicatos estabelecidos, unidos, fortalecidos, representativos, a luta pelos direitos de cada um ganha força. O sindicato é quem representa sua categoria, é a entidade que defende cada trabalhador, e as mulheres têm protagonizado fortemente essa defesa. Graças à organização, à articulação e ao empoderamento, muito foi conquistado e não apenas para elas. Sim, as mulheres lutam por todos. As protagonistas da nossa história são muitas, de diferentes sotaques e aparências, mas todas com o objetivo de construir um mundo melhor. A Aline Aparecida Maier é agricultora familiar. Graduada em Gestão Ambiental, secretária de Jovens da Astramate e FETAESC, secretária de Políticas Agrícolas da CTB Santa Catarina, secretária adjunta de Juventude da CTB Nacional.